Em dezembro de 2025, eu sofri um acidente de carro com o meu pai. Fiquei morto por alguns minutos. Eu tive uma experiência de quase morte, uma EQM, né? E nesses minutos que eu saí do meu corpo, eu vi muitos eventos que vão acontecer nesse ano de 2026. Eventos assim, terríveis. Eu sei que vai ter muitas pessoas dizendo que isso é mentira, ou que foi só alucinações por causa do acidente, ou até mesmo um sonho. Mas eu posso afirmar a vocês que o que eu vi foi muito real mesmo. Essa minha experiência que eu tive aconteceu em um fim de tarde. Estava chovendo naquele dia, aquela chuvinha fina, sabe? Aquela chuva traiçoeira que deixa a pista lisa sem parecer perigosa. Meu pai dirigia, a gente conversava besteira, falando sobre contas, faculdade, essas coisas normais da vida. Num segundo estava tudo normal. No outro, um barulho seco, metal contra metal, vidro estourando, e depois, silêncio. Eu lembro da sensação exata do impacto, como se algo tivesse atravessado meu peito. A dor foi absurda, mas durou muito pouco. De repente, tudo desligou. Não teve escuridão lenta. Foi como apagar uma luz. E então, eu acordei. Mas não acordei como a gente acorda de um sonho. Eu estava consciente, mais consciente do que em qualquer momento da minha vida. E o mais estranho é que não havia dor, não havia peso. Eu sentia uma paz tão profunda que chega a ser difícil explicar sem parecer exagero. Era como se toda ansiedade, medo e culpa tivessem sido arrancados de mim de uma vez. Eu olhei para baixo e vi a cena do acidente. O carro destruído, pessoas correndo, meu pai desesperado, gritando meu nome com sangue no rosto. Aquilo me atravessou de um jeito estranho, porque eu sentia amor e tristeza, mas não desespero. Eu tentei gritar, tentei correr até ele, mas não era mais daquele jeito. Foi aí que eu percebi. Eu tinha morrido. Antes que o pânico viesse, uma presença tomou tudo. Não foi uma luz forte que machuca os olhos. Foi uma luz viva, quente, que envolvia tudo. E dentro dessa luz, eu senti alguém. Não precisei perguntar quem era. Eu simplesmente soube. Jesus. E eu sei que essa parte incomoda algumas pessoas. Eu mesmo teria desconfiado se ouvisse isso antes. Mas não era uma imagem de igreja nem uma versão de filme. Era real. Mais real do que eu sou agora contando isso pra vocês. Os olhos dele não eram olhos comuns. Era como se ele visse tudo de mim ao mesmo tempo, sem julgamento, mas com uma verdade impossível de esconder. Ele não começou falando comigo. Primeiro, ele me fez ver. Eu vi o tempo como algo frágil. Vi como se 2026 estivesse logo ali, respirando pesado, prestes a cair sobre a humanidade. E eu senti algo que não sai mais de mim desde então. Urgência. Jesus me mostrou que o mundo está andando distraído demais. Gente preocupada com dinheiro, status, discussões vazias, política, likes, enquanto algo enorme se aproxima. Não era um único evento, eram vários, acontecendo ao longo de 2026, como ondas seguidas, cada uma quebrando mais forte que a anterior. Eu vi estruturas caindo, não só prédios, mas sistemas inteiros. Vi economias estremecendo de um jeito que dinheiro nenhum consegue segurar. Vi pessoas seguras de si entrando em pânico, porque tudo aquilo que elas achavam sólido simplesmente não respondia mais. Mas o que mais me assustou não foi o caos externo, foi o estado espiritual das pessoas. Jesus me mostrou que muitos que se dizem cristãos estão vazios por dentro, bonitos por fora, discursos certos, mas o coração longe. Ele me fez entender que 2026 não vai ser só um ano difícil, vai ser um filtro, um tempo em que o que é real permanece e o que é falso desmorona. E então ele olhou diretamente para mim e foi aí que tudo ficou ainda mais sério. Quando Jesus olhou para mim, eu senti como se não existisse mais esconderijo. Não era medo, era verdade. Ele me fez entender que eu não estava ali só para ver, mas para voltar. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele começou a mostrar o que vinha pela frente. Eu vi 2026 como um ano quebrado em pedaços. Não um colapso único, mas uma sequência de choques, como se o mundo fosse sendo empurrado, teste após teste, até revelar quem realmente confia em Deus e quem só diz confiar. Jesus me mostrou que muita coisa que hoje parece estável vai começar a falhar. Empregos que pareciam seguros vão sumir de uma hora para outra. Empresas gigantes vão cair rápido, sem aviso.
Pessoas que sempre viveram confortáveis vão sentir medo que nunca sentiram antes. Mas ele deixou claro: isso não vai acontecer porque Deus perdeu o controle. Vai acontecer porque o ser humano colocou a confiança em coisas erradas por tempo demais. Eu vi famílias sendo abaladas, não só por falta de dinheiro, mas por falta de amor. Jesus me mostrou casas onde as pessoas moram juntas, mas não se conhecem mais, onde cada vive no próprio mundo, preso numa tela, preso no próprio orgulho. Em 2026, muitos desses lares vão sentir um peso espiritual tão grande que pequenas coisas vão virar grandes brigas. Casamentos vão ser testados no limite. Relações entre pais e filhos vão ficar ainda mais frágeis. E aí, ele me mostrou algo que me gelou por dentro. Igrejas. Não todas, mas muitas. Igrejas cheias, barulhentas, com aparência de avivamento, mas vazias da presença real de Deus. Jesus me fez sentir a dor dele ao ver pessoas usando o nome dele como marca, como produto, enquanto vivem sem arrependimento, sem transformação. Em 2026, essas estruturas vão começar a rachar, escândalos vão aparecer, líderes vão cair, verdades escondidas vão vir à tona. Eu perguntei, quase chorando, se isso significava que Deus estava abandonando o povo. A resposta dele foi firme, mas cheia de amor. Não, eu estou purificando. Jesus me explicou que 2026 vai separar fé verdadeira de fé emprestada. Quem vive de aparência vai sentir um vazio insuportável. Quem vive de relacionamento comigo vai ser sustentado, mesmo no caos. Não porque não vai sofrer, mas porque vai saber onde se firmar. Então ele me mostrou algo ainda mais pesado: o medo coletivo. Eu vi pessoas acordando no meio da noite com o coração acelerado, sem saber explicar o porquê. Ansiedade tomando conta de quem sempre se achou forte. Ataques de pânico se tornando comuns. Não era só psicológico, era espiritual. Jesus disse que uma nuvem de confusão e medo vai tentar cobrir as pessoas em 2026, e quem não estiver firmado nele vai se sentir perdido, sem direção. Mas ao mesmo tempo, ele me mostrou outro grupo. Gente simples, pessoas que ninguém nota, jovens, idosos, famílias comuns. Pessoas que oram de verdade, que se arrependem, que perdoam, que buscam a Deus no secreto. Essas pessoas não vão estar livres das dificuldades, mas vão ter uma paz que não faz sentido humano. Enquanto muitos entram em desespero, esses vão sustentar outros. Jesus me fez entender que 2026 também vai ser um ano de decisões finais. Não decisões pequenas, mas escolhas de caminho. Não vai dar mais para viver em cima do muro. Quem é de Deus vai precisar assumir isso de verdade. Quem não é, vai se afastar de vez. Eu senti peso enorme no peito quando ele me disse que muita gente vai ignorar os sinais. Vai chamar de exagero, teoria, loucura. Vai rir. Vai seguir a vida normalmente até ser tarde demais. E isso não é porque Deus não avisou, é porque as pessoas preferiram o conforto à verdade. Foi nesse momento que eu lembrei do meu pai e meu coração apertou de um jeito que doeu mais do que o acidente. Quando a imagem do meu pai veio à minha mente, tudo ficou mais pessoal. Até ali, eu estava vendo o mundo, as multidões, os sistemas caindo. Mas, de repente, não era mais sobre as pessoas. Era sobre alguém que eu amo. Jesus me fez ver meu pai exatamente como ele estava naquele momento no mundo físico, ajoelhado perto do carro destruído, tremendo, pedindo a Deus que não me levasse. E foi aí que Jesus me mostrou algo que me quebrou por dentro. Ele me mostrou que muita gente em 2026 vai estar orando, mas não vai estar conectada. Não porque Deus não ouve, mas porque nunca quis um relacionamento de verdade. Só um pedido de socorro quando tudo desmorona. Eu senti a dor de Jesus ao ver pessoas lembrando dele só quando o chão some debaixo dos pés. Eu perguntei com a voz embargada se meu pai estava errado em orar. Jesus não me respondeu com palavras duras. Ele me mostrou um quadro. Era como se eu estivesse vendo o coração humano por dentro. Vi pessoas cheias de boas intenções, cheias de religião, cheias de esforço, mas vazias de rendição. Jesus me fez entender que 2026 vai revelar isso de forma brutal. Muita gente vai tentar negociar com Deus, prometer coisas, fazer votos, tentar compensar anos de distância com atitudes desesperadas. Mas o que ele quer não é troca, é entrega. Nesse momento,
Ele me mostrou uma estrada larga, cheia de gente andando rápido, falando alto, distraída. E ao lado, um caminho estreito, quase invisível, onde poucos andavam. Esses poucos não eram perfeitos. Alguns estavam cansados, outros choravam. Mas todos olhavam para a frente, firmados nele. Jesus disse algo que ecoa na minha cabeça até hoje. Em 2026, muitos vão perder coisas, mas o maior perigo não é perder bens, é perder o rumo. Eu vi pessoas tomando decisões precipitadas, guiadas pelo medo, mudando valores, traindo princípios, se afastando da fé para se adaptar ao caos. Vi gente abandonando Deus, porque ele não se encaixava mais na vida confortável que elas queriam manter. E então veio uma das partes mais pesadas. Jesus me mostrou jovens, gente da minha idade, muitos completamente perdidos, buscando sentido em qualquer coisa, prazeres vazios, relacionamentos rasos, vícios escondidos. Em 2026, esse vazio vai gritar mais alto. A taxa de depressão, pensamentos suicidas, crises existenciais vai aumentar muito. Não porque a vida vai acabar, mas porque as mentiras vão perder força. Eu senti aperto enorme porque ele deixou claro que isso tudo não é castigo, é consequência. Consequência de um mundo que ensinou as pessoas a viver sem Deus e agora não sabe como sobreviver sem Ele. Mas aí, Jesus fez algo inesperado. Ele me mostrou que, no meio de tudo isso, vai existir uma chance, uma janela de misericórdia. Enquanto o mundo treme, Deus vai chamar. Não com gritos, mas com verdade. Pessoas vão se converter de forma genuína, não por emoção, mas por quebrantamento. Lares vão se restaurar. Filhos vão voltar para os pais. Pais vão pedir perdão aos filhos. Coisas que pareciam mortas vão reviver. Ele me disse que o problema é que essa janela não vai ficar aberta para sempre. Eu senti peso enorme quando Jesus falou que muitos vão adiar a decisão. Depois eu penso nisso. Agora não é o momento, quando tudo melhorar. Mas 2026 não vai ser um ano de melhora gradual. Vai ser um ano de choques que exigem posicionamento. Foi aí que ele se aproximou ainda mais de mim. Eu senti como se ele estivesse segurando meu rosto, me obrigando a olhar direto nos olhos dele. E ele disse algo que me atravessou a alma. Ian, você vai voltar. E quando voltar, vai ter gente que não vai acreditar. Outros vão zombar, mas alguns vão ouvir. E por esses, já vale tudo. Eu comecei a chorar. Não de medo, de responsabilidade. Eu não queria voltar. Ali, perto dele, tudo fazia sentido. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. E então, a visão começou a mudar. E o tempo de voltar se aproximava. Quando Jesus falou que eu teria que voltar, algo dentro de mim resistiu. Não por rebeldia, mas porque ali eu me sentia inteiro pela primeira vez. Não existia medo do futuro, nem peso do passado, mas ele me mostrou que o amor verdadeiro não foge da missão. Foi então que o ambiente ao nosso redor começou a mudar. A paz continuava, mas o que eu via ficou mais intenso. Jesus me mostrou 2026 como um campo espiritual em disputa. Não era só crise econômica, social ou política. Era algo mais profundo, uma guerra silenciosa pela mente e pelo coração das pessoas. Ele me fez ver como o medo seria usado como arma. Notícias repetidas, imagens chocantes, discursos extremos. Não importava o lado, tudo teria o mesmo efeito: paralisar, dividir, cansar. Jesus disse que muita gente vai perder a sensibilidade espiritual porque vai viver alimentando a alma com pânico. E quem vive com medo não consegue ouvir a voz de Deus. Eu vi pessoas completamente confusas, sem saber mais no que acreditar. Verdade e mentira misturadas, opiniões tratadas como fatos, fatos rejeitados porque incomodam. Em 2026, discernimento vai ser mais valioso do que informação. E quem não tiver intimidade com Deus vai se perder no barulho. Jesus me mostrou algo que me assustou muito. Pessoas boas tomando decisões erradas porque estavam emocionalmente esgotadas. Pais desistindo de lutar pela família, jovens desistindo da própria vida, líderes desistindo da verdade para manter aceitação. Tudo isso não por maldade, mas por cansaço espiritual. E aí ele disse algo muito claro: o maior perigo de 2026 não é o que vai acontecer fora, é o que vai acontecer dentro das pessoas. Eu vi corações esfriando,
Gente que antes amava, agora indiferente. Pessoas que antes choravam na presença de Deus, agora impacientes, irritadas, sem tempo para nada que não desse retorno imediato. Jesus me fez entender que o ritmo acelerado, a pressão constante e o excesso de estímulos vão sugar a fé de muitos sem que eles percebam. Mas ao mesmo tempo, ele me mostrou algo poderoso: pequenos grupos se formando, não grandes movimentos famosos, mas pessoas se reunindo em casas, orando juntas, lendo a Bíblia, se apoiando. Em 2026, essas conexões simples vão salvar vidas. Enquanto muitos buscam soluções gigantes, Deus vai agir no básico: comunhão, arrependimento, perdão, verdade. Jesus me disse que quem tentar atravessar 2026 sozinho vai sofrer muito mais do que precisa. O isolamento vai ser dos maiores ataques, pessoas se afastando umas das outras, justamente quando mais precisariam estar juntas. Então, ele me levou a uma visão que ainda me dá um nó na garganta. Eu vi meu próprio futuro se eu escolhesse ficar calado. Vi meu pai continuar religioso, mas distante. Vi amigos meus afundando sem nunca ouvir um alerta. Vi pessoas passando por mim sem saber que eu tinha visto algo que poderia ter feito diferença. Aquilo me esmagou. Jesus não me condenou. Ele apenas mostrou as consequências do silêncio. E depois me mostrou outra cena. Eu falando mesmo com medo, sendo desacreditado, sendo chamado de exagerado, mas também vi uma pessoa ouvindo, depois outra, depois mais uma, pequenas sementes sendo plantadas. Ele me fez entender que eu não sou responsável por convencer ninguém, só por falar a verdade com amor. Foi nesse momento que senti algo puxando meu corpo, como se o mundo físico estivesse me chamando de volta. O som distante de vozes, sirenes, alguém gritando meu nome. Meu peito começou a doer de novo. O peso voltou devagar. Jesus se aproximou uma última vez. Ele me disse que 2026 não é o fim do mundo, mas é o começo de uma separação clara entre quem vive de aparência e quem vive de essência. Que ainda há tempo, mas não para brincadeira. Tempo de alinhar o coração, tempo de ajustar prioridades, tempo de voltar para casa. Eu senti lágrimas escorrendo e pedi para ele não me deixar esquecer. Pedi para não voltar igual. Ele colocou a mão sobre mim e disse que a experiência não ia sair da minha alma, mesmo que minha mente tentasse duvidar depois. E então tudo ficou escuro de novo. Mas dessa vez, não era paz. Era dor. Era peso. Era o som do mundo me puxando de volta à vida. A dor veio antes da luz. Foi como se eu tivesse sido jogado de um lugar sem peso direto dentro do meu próprio corpo de novo. Meu peito queimava, meus pulmões imploravam por ar e tudo parecia apertado demais, pesado demais. Eu ouvi vozes confusas, alguém dizendo meu nome, outro falando números e um som contínuo de máquina que parecia marcar o ritmo da minha volta. Abri os olhos com dificuldade. A luz branca do hospital me cegou por um segundo. Minha garganta ardia, seca, e cada tentativa de respirar parecia errada, como se eu tivesse desaprendido a coisa mais básica da vida. Eu estava vivo, mas eu sabia, com cada célula do meu corpo, que tinha estado morto. Meu pai estava ali, sentado perto da maca, com o rosto abatido, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Quando ele percebeu que eu tinha acordado, começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era choro contido, era alívio misturado com medo, com culpa, com gratidão. Ele segurou minha mão com força, como se tivesse medo de me perder de novo. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Minha cabeça ainda estava cheia de imagens, de palavras, de avisos. Tudo parecia urgente demais para ficar preso dentro de mim, mas meu corpo não obedecia. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me recuperava fisicamente, mas por dentro eu estava em guerra. Parte de mim tentava racionalizar tudo, pensar que foi sonho, alucinação, efeito do trauma, mas a outra parte, a mais profunda, sabia que não foi invenção. Aquilo não tinha textura de imaginação, tinha peso de verdade. À noite, quando tudo ficava em silêncio, eu revivia as cenas.
As palavras de Jesus voltavam com clareza e, junto com elas, vinha medo diferente. Não o medo do que vai acontecer, mas o medo de calar. Em uma dessas noites, ouvi meu pai orando baixinho no quarto ao lado, pedindo proteção, provisão, estabilidade. Falando de 2026 como mais um ano difícil, mas administrável, e meu coração doeu, porque eu sabia que ele estava se preparando do jeito errado, planejando só com a cabeça, sem perceber que o maior perigo não é financeiro, é espiritual. Foi aí que eu entendi algo importante. 2026 não vai chegar como um susto único. Vai chegar como uma pressão constante, um desgaste, um cansaço que vai fazendo as pessoas abrirem mão do que é eterno para tentar salvar o que é temporário. Jesus tinha me mostrado isso. Pessoas trocando princípios por segurança, trocando verdade por conveniência. Em 2026, muita gente vai justificar escolhas erradas dizendo que é o que dá para fazer. Mas nem tudo que funciona no curto prazo sustenta a alma. Eu vi isso acontecendo já ao meu redor. Pessoas mais irritadas, mais ansiosas, mais divididas. Discussões por qualquer coisa. Falta de paciência, falta de esperança. Era como se o clima espiritual já estivesse mudando antes mesmo do ano começar. E eu comecei a falar, primeiro com medo, depois com mais firmeza. Contei para um amigo próximo. Ele riu, achou que eu estava exagerando, disse que o trauma tinha mexido comigo. Aquilo doeu, mas não me calou. Contei para outra pessoa. Ela ficou em silêncio, pensativa. Dias depois, me procurou dizendo que algo tinha mexido com ela. Foi aí que eu lembrei do que Jesus tinha me mostrado. Não é sobre quantidade, é sobre obediência. Eu comecei a perceber que quem ouve não é quem está curioso, é quem já está sentindo o peso. Jesus tinha sido claro. 2026 vai expor o que cada um colocou como base da própria vida. Quem construiu só em dinheiro, status ou controle, vai sentir o chão ceder. Quem construiu nele vai até balançar, mas não cai. E eu sabia que ainda faltava algo. Ainda havia uma última parte da mensagem que eu precisava entender completamente. Algo que Jesus tinha me mostrado, mas que só começou a fazer sentido depois que eu voltei. Algo que não era só alerta, era um chamado. E isso mudou tudo. Esse chamado começou a ficar claro quando eu percebi que Jesus não tinha me mostrado 2026 só para assustar. Ele me mostrou porque ainda dá tempo. Não tempo infinito, não tempo confortável, mas tempo suficiente para quem decide acordar agora. Eu entendi que 2026 vai ser um ano em que muita coisa externa vai falhar. Mas o foco de Deus não é destruir pessoas, e sim resgatar. O problema é que resgate exige resposta. Não dá para ser salvo dormindo. Jesus tinha me mostrado que ao longo de 2026, muita gente vai correr atrás de soluções rápidas. Gurus, promessas vazias, líderes carismáticos, atalhos espirituais. Vai ter muita voz gritando direção, mas poucas apontando para a verdade. E ele foi direto comigo. Quem não conhece a voz do pastor vai seguir qualquer som mais alto. Foi aí que eu entendi o centro de tudo o que eu vivi. Não é sobre prever tragédias, não é sobre medo, é sobre alinhamento. Jesus me mostrou que o maior preparo para 2026 não é estocar coisas, nem se isolar do mundo. É alinhar o coração, resolver pendências, perdoar quem precisa ser perdoado, voltar para uma fé simples, viva, diária, Bíblia aberta, oração sincera, consciência limpa. Ele me mostrou que muitas pessoas vão perder a paz porque vivem adiando mudanças óbvias. Sabem o que precisam abandonar, mas empurram com a barriga. Sabem que precisam voltar para Deus de verdade, mas sempre deixam para depois. Só que 2026 não vai respeitar o depois. Eu comecei a olhar para minha própria vida com outros olhos. Coisas que antes pareciam pequenas começaram a pesar. Orgulho, falta de perdão, distrações que roubavam meu tempo com Deus. Eu entendi que não adiantava falar para os outros se eu mesmo não estivesse disposto a mudar. E foi aí que eu tive a conversa mais difícil da minha vida. Contei tudo pro meu pai. Não foi bonito, não foi emocionante como em filme. Ele ficou em silêncio, depois negou, depois ficou irritado, disse que eu estava confundindo fé com emoção, que precisava focar no futuro, na faculdade, no trabalho. Aquilo doeu, mas eu lembrei do que Jesus me disse.
Minha responsabilidade não é convencer, é amar e falar a verdade. Hoje meu pai ainda está no processo, mas algo mudou. Ele começou a fazer perguntas, começou a ficar inquieto. E eu sei que essa inquietação é melhor do que uma falsa paz. Eu estou contando tudo isso agora, porque eu sei que quem está ouvindo não chegou aqui por acaso. Você pode até duvidar da minha experiência. Tudo bem, mas não ignore o sinal. 2026 vai testar fundamentos, vai testar fé, vai testar relações, vai testar identidade. Muita coisa que parecia forte vai se mostrar frágil e muita coisa simples vai se mostrar essencial. Se tem algo que eu aprendi ao morrer e voltar, é isso. Nada substitui um relacionamento real com Jesus. Não é religião, não é costume, não é herança familiar, é escolha diária. Eu não sei exatamente o que você vai enfrentar em 2026, mas eu sei quem vai permanecer de pé, quem não construiu a vida só em si mesmo, quem não vive só de aparência, quem decidiu levar Deus a sério antes da pressão máxima chegar. Se você sente um incômodo aí dentro enquanto ouve isso, não ignore, não empurre. Isso não é medo, é chamado. Meu nome é Ian de Souza. Eu tenho 18 anos. Eu morri por alguns minutos em dezembro de 2025 e eu voltei com uma certeza que não me deixa mais dormir tranquilo. Ainda dá tempo, mas não dá pra esperar. Arrume o que precisa ser arrumado. Volte pra Deus de verdade. Ame sua família. Alinhe sua vida, porque 2026 não vai perguntar se você está pronto, mas quem estiver firmado vai atravessar.